A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para a terceira lição do nosso trimestre. Hoje nós vamos estudar o avivamento no Novo Testamento. Está sendo uma bênção, né? Nós estamos aprendendo muito sobre o avivamento e agora nós vamos ver aqui o avivamento no Novo Testamento, tá? E hoje o texto áureo está em João, capítulo 4, verso 10, o Evangelho de João. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Né? João 4:10. A verdade prática, a nossa síntese, né, fala o seguinte: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Não existe avivamento sem Bíblia, tá? E a Bíblia revela, né, as raízes de um verdadeiro avivamento. Não adianta inventar avivamento. Avivamento é oração, confissão, jejum e palavra, tá? Não aceite avivamento baseado em outro fundamento que não seja a palavra. A palavra ensina isso, tá? E todo avivamento ele começa com confissão, com a crise. Nós já estamos estudando aí, então não aceite outro tipo de avivamento que é carne, tá? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, capítulo 7, verso 15. Capítulo 4, aliás, perdão. João, capítulo 4, versos 7 a 15, tá? É a história da mulher samaritana, tá? Quando Jesus evangeliza ela ali naquela beira do poço de Jacó ali, meio-dia, tá? Tá bom? Então, nós vamos estudar nessa lição os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas, concluindo o livro de Apocalipse. É lógico que isso aqui é uma síntese, né? Porque depois nós vamos estudar a lição, né? Nós vamos estudar o avivamento da igreja, vamos ver o ministério de Pedro, Estevão e por aí afora. Mas hoje nós vamos estudar esses evangelhos, tá? E as epístolas. Vamos lá então. Repito, sintetizado, é claro, né? Vamos lá. O avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento, ele é a revelação, né, de Deus para o mundo, através de Jesus, né, os evangelhos. E o Novo Testamento é a revelação completa de Deus para o mundo. Então, nós vamos abordar aqui, primeiramente, o avivamento no livro de João, que não é considerado, né, um evangelho sinótico. Por quê? Porque ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então, nós vamos estudar primeiramente o avivamento, né, no livro de João. João foi um dos apóstolos de Jesus. E segundo consta a história, tradição, né, João, ele escreveu esse evangelho mais ou menos 85 a 95, tá? E João, tudo indica que foi o último apóstolo a morrer. Todos os apóstolos foram mártires. João conta a história que julgaram ele dentro de um caldeirão de azeite, mas Deus preservou ele não morreu. Aí quiseram sumir com ele, julgaram ele na ilha de Pátimo, para ele morrer lá abandonado no meio das feras. Mas Deus protegeu a ele e deu a revelação do último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Então não teve jeito, né? Tudo indica que João não morreu
assassinado, ele morreu normal porque Deus não quis. Nem todos Deus escolheu para Marte, né? Marte aqui é aquele que morre por Jesus, tá? Não que ele se omitiu, que ele não quis, mas que Deus é que não quis, tá? Então, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito nessa parte que eu falei com vocês, certo? A sua abordagem, ela difere, né, muito dos outros 3 evangelistas, que nem eu já disse. Então, por isso que a gente não considera, né, o Evangelho de João sinótico, porque ele é bem diferente dos 3 livros do Evangelho. Embora a finalidade é uma só. Os 4 livros do Evangelho, eles são cristocêntricos, certo? É Cristo no centro. Toda a Bíblia, né? Então, no encontro de Jesus aqui com a mulher samaritana, né, uma água diferente é revelada aos homens. Jesus falou para aquela mulher uma coisa que era novidade, certo? Embora os judeus soubessem o significado da água desde o Velho Testamento, mas esse tipo de água que Jesus falou aqui, para eles era novidade. Ele falou, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, entendeu? Então, aqui Jesus está aqui apresentando o resumo, né, da sua vida com capacidade, a sua missão redentora, né? E a sua capacidade de preencher o vazio do coração do homem. Essa água que a gente bebia, que Jesus fala aqui, simboliza essa vida vazia, essa vida que não satisfaz. Mas se eu der uma água que eu tenho, aí sim ela vai jorrar dessa vida para a vida eterna. É a salvação da nossa alma. E lá em João, acho que é 7,39, Jesus fala de uma outra água, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Entendeu? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz primeiramente o seguinte, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia mesmo traz a interpretação. Quando a Bíblia diz, ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo que receberiam, que até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Entendeu? Mas depois que Jesus ressuscitou, aí nós já temos liberdade de receber o Espírito Santo, não para vir e ir, mas para ficar para todo sempre. Jesus falou, quando ele vier, ficará convosco para sempre. E a Bíblia diz que o crente é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmos? Então é essa água que falta na vida do homem. Ele aceita Jesus, ele vem ser morada do Espírito Santo. Essa sede que ele tem de Deus, ela vai ser saciada, vai jorrar para a vida eterna. Não é uma água para saciar a sede agora e depois não saciar mais. É um símbolo muito forte, entendeu? Então, essa palavra de Jesus é um resumo da missão redentora dele, preencher as necessidades e o vazio do coração humano. Está entendendo? Só Jesus é que pode fazer isso, certo? Ele deixou bem claro para a mulher samaritana, ok? Então, isso aí é o avivamento que Jesus trouxe para Samaria. Aquela mulher foi uma missionária tremenda. Ela disse igual o apóstolo Paulo, praticamente. Chegou lá no centro da cidade, eu encontrei um homem assim, assim, assim. E ela entregou o que ela recebeu, o que eu recebi do Senhor, ela entregou. E a cidade toda veio conhecer Jesus ali e receber a água da vida. Oh, maravilha, né? Agora, o avivamento em Mateus, né, o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Esse evangelho é considerado o evangelho do reino, ou o evangelho do rei, né? Por quê? Porque Mateus, ele escreveu para os judeus. E os judeus jamais aceitariam alguma coisa que não tivesse respaldo bíblico, ou seja, que não tivesse base no Velho Testamento. É por isso que você sempre vai ver no livro de Mateus essa frase, como disse o profeta Jeremias,
como foi dito pelo profeta Isaías, como foi dito pelo profeta tal. Por quê? Porque o judeu só aceita alguma coisa se tiver uma base bíblica do Velho Testamento. Entendeu? Então, a diferença está aí. Por quê? Porque ele escreveu para os judeus. E revela que essa expressão reino dos céus, reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no texto. Então, o propósito principal aqui de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido. Está entendendo? Que quando ele fala, como disse o profeta fulano de tal, ele está corroborando aquela profecia de que Jesus realmente é o Messias. Entendeu? Messias, a palavra Messias no hebraico é ungido. A palavra ungido em hebraico é Messias. A palavra ungido no grego é Cristo. Então, tanto Cristo como Messias significa ungido. Um no grego, o outro no hebraico. Entendeu? Então, o avivamento, né, em Marcos. O Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado, né, como servo. Tudo indica que Marcos escreveu para os romanos, entendeu? E aqui ele apresenta o quê? Jesus é apresentado como servo, em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor, certo? Servo de Deus. O próprio Jesus falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Quem que serve? É o servo. Está entendendo? Então Jesus ele não teve problema de se apresentar como servo. Ele não teve problema disso. Muitos têm, né? Tem pessoas que têm até vergonha de ir numa igreja e ser apresentado como diácono. Não, tinha que ser presbítero, pastor. Está entendendo? Não tem mentalidade de servo. Ter mentalidade de servo na Bíblia é ter a mentalidade de Jesus. E muita gente não tem a mentalidade de Jesus. Ele quer ser Senhor. Ele quer estar bem na fita. Né? Mas nós temos que ter a mentalidade de servo, gente. Porque quando nós temos a mentalidade de servo, a gente quer glorificar Jesus, não ser glorificado. É falta de avivamento. Pessoas que não estão avivadas, pessoas que estão na carne, elas gostam de se glorificar, elas gostam de aparecer, elas usam muito esse termo, dá honra a quem tem honra, né? Usa, isso aí é certo, não é errado. Mas quem usa muito isso, está querendo se glorificar. Vamos glorificar Jesus. Vamos ter mentalidade de servo. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Nós não estamos aí para ser servido, não. Entendeu? Para ser a última Coca-Cola do deserto, não. Nós estamos aí para servir a igreja, né? Estamos aí para servir um ao outro, fazer aquilo que a gente pode fazer. Entendeu? Então, o avivamento em Marcos mostra Jesus, né, como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza, porque quanto mais servo você é, mais você é usado, porque Deus não usa senhor, porque só tem um Senhor, Jesus. Então, se nós somos senhores, Deus não vai nos usar, Deus só usa servo. Está entendendo? Quanto mais servo você for, mais usado você será por Deus. Tá? E o segundo aspecto aqui, né, o evangelista aqui apresenta Jesus como servo sofredor, como maltratado pelos líderes judaicos, desprezado por ele, rejeitados, está entendendo? Traído por Judas, um dos seus discípulos, humilhado pelos soldados. Então Jesus desceu ali na estrada da humilhação e foi crucificado, entendeu? Agora, o terceiro aqui, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante, né? A mensagem dos anjos e mulheres que foram ao túmulo afirma, já ressuscitou, está lá em Marcos capítulo 16, verso 6 e 8. Acabou, passou tudo aquilo, mas foi glorificado, está entendendo? Ele não ficou na penúria, não. Hoje ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e por aí, e vai vir buscar a sua igreja e vai reinar para sempre. O avivamento em Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas é chamado lá em Gálatas, Colossenses 4,14, o médico amado. Ele andou com, o Lucas, ele fazia parte da equipe, né, de Paulo.
uma honra fazer parte da equipe missionária de Paulo. E Lucas era respeitado, considerado e amado por Paulo. Ele chama Lucas de um médico amado, né? Ele era gentil, não era judeu, né? Mas era um médico, certo? Ele viu Paulo fazer muitos milagres, entendeu? Então, ele é considerado o evangelho do Filho do Homem, que apresenta muito a humanidade de Jesus. Retrata muito bem isso. E é um livro que fala muito de oração da parte de Jesus. É o evangelho que mais fala de oração a respeito de Jesus. Entendeu? Você pode, Lucas registra o nascimento singular de Jesus, a mensagem dos anjos, entendeu? E um novo tempo que chegava. Então, essa é a grande ideia que a gente tem. Lucas era um homem que mostrou quando Jesus mais orou, tá? Vocês dão uma estudadinha no livro de Lucas e vê ali aquela parte, as partes que falam mais da oração. Jesus orou no batismo, orou no Monte da Transfiguração, e é por aí afora. Bem, vamos lá, avivamento no livro de Atos. A mensagem do livro de Atos, né? Voltando aqui, ao avivamento é por causa disso, muita oração. Sem oração não tem avivamento. Olha, eu aprendi uma frase quando era novo crente. Eu sempre gosto de repetir ela, às vezes para mim mesmo. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. A lógica é essa, e simples, tá? Não tem oração, não tem poder nenhum. É carne pura. A mensagem do livro aqui, vamos ver, avivamento da igreja primitiva, vamos tratar do livro de Atos, né? O primeiro livro de Atos, né? O evangelista aqui, Lucas, que Lucas escreveu o livro dele, que leva o nome dele, Lucas, e escreveu o livro de Atos, né? Tudo indica que escreveu a Teófilo, um tal de Teófilo, né? Então, quando, no primeiro capítulo aqui, o Evangelho registra as palavras de Jesus, quando Jesus disse aos apóstolos, né? Na hora da sua despedida dele para o céu, ele falou, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desse dia. Certo? Então, o cumprimento dessa promessa da vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Gente, que avivamento foi no dia de Pentecostes. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E sereis batizado com o Espírito Santo e com fogo. Foi o maior avivamento da história. Creio, tá? Só a pregação de Pedro, com os apóstolos, 3.000 almas quase, depois chegou a 5.000, não foi fácil. A descida do Espírito Santo, então o batismo com o Espírito Santo, registrado lá em Atos 2, é um cumprimento da promessa de Deus feita 835 anos. Lá em Joel, antes do acontecido, né? Porque Deus usou o profeta Joel, né? Profetizando que, né, nos últimos dias, Deus, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, em Joel lá, você pode ler Joel 2, 28 e 29, a profecia. Então, o dia de Pentecostes tem base bíblica. Não é uma coisa aleatória, criada pelo homem, não. O livro o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma base bíblica já desde o Velho Testamento. Só que no Velho Testamento, eles poderiam não entender bem, mas quando aconteceu, né? Tem coisa que tu não entende bem que está na Bíblia, só quando acontece, né? E quando os apóstolos obedeceram a Jesus, o mestre falou, não os ausentes de Jerusalém, fiquem lá até que do alto vocês serão revestidos de poder, ou seja, vocês vão ser avivados, porque os apóstolos estavam trancados dentro do cenáculo com medo dos judeus, entendeu? Então, Jesus sabia que aqueles apóstolos medrosos ali, trancados com medo dos judeus fazer com eles o que fizeram com Jesus, eles só sairiam para fazer a obra se fossem avivados. E para eles serem avivados, eles precisavam ser revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo.
Então, quando chegou no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E aí aqueles medrosos com as portas fechadas por causa do judeu, abriram as portas e saíram e foram para o meio do povo. Ao avivamento, ao que o avivamento faz na vida da pessoa. Há a diferença de alguém avivado e alguém não avivado. Tem muita gente trancado dentro das igrejas e a gente não faz nada, porque falta avivamento. Porque quando está avivado, a gente sai para pregar o evangelho. Está entendendo? Então, essa situação ali foi o cumprimento de uma gloriosa promessa feita 835 anos antes. Demorou, mas chegou, tá? É isso aí. Veio do alto, revestido de poder, e foi uma festa, tá? Vamos para a parte final aqui. Avivamento nas epístolas, tá? Nós vimos em Atos o último agora. Agora, nas epístolas paulinas. Então, após a dramática conversão, né? Chamamos dramática a conversão de Saulo porque não é sempre que alguém se converte com Jesus aparecendo a ele, né? Nem sempre vai acontecer isso. Então, foi uma coisa dramática e inédita. O próprio Cristo foi lá falar para Paulo, se apresentar a ele, falar para ele, ó, isso aí que tu está perseguindo sou eu, tá? Deixou claro para ele, certo? Então, essa coisa aí foi tremenda, tá? Então, o que Deus fez com essa conversão inédita? Ele transformou o coração do perseguidor até ele ser perseguido, entendeu? Inclusive, Jesus falou para Ananias, Paulo vai vir, o Saulo, ele vai ver o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele fez muita gente padecer, mas agora ele ia padecer pelo nome de Jesus. Ele não ia padecer pelo que ele fez, não. Já estava perdoado. Eu sei que tem a lei da semeadura, mas isso é outra história. Ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Ele ia sofrer pelo nome daquele que ele tinha perseguido. Ele perseguiu o povo de Deus. Jesus falou, por que me persegue? Ele perseguia a igreja. Mas quem persegue a igreja, na verdade, não está perseguindo a igreja. Ele está sendo usado pelo diabo para perseguir a Jesus. Porque o diabo não pode fazer mal a Jesus, então ele se vinga na igreja. Se vinga na imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Por isso que Jesus falou, Saulo, por que me persegue? Porque quem persegue a Jesus, persegue a igreja. E quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Entendeu? Então, não foi por acaso que ele escreveu 13 cartas. Além de se tornar um grande pregador, mestre, evangelista, missionário, porque fundou muitas igrejas, entendeu? Então, em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como justificação pela fé. O homem é justificado não pelas suas obras de justiça, não pelo que ele faz, mas pelo que Deus fez. Ser justificado pela fé significa ser justificado pelo que Jesus fez na cruz. Quando nós somos justificados, nós somos declarados justos, certo? Por aquilo que Jesus fez na cruz, certo? E é pela fé. Eu creio, Deus faz a obra na nossa vida, certo? A salvação em 2 Coríntios, isso é em Romanos agora, em 2 Coríntios, 1 e 2, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, certo? Nós teremos um corpo transformado, certo? E em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos, em Filipenses. Então, todavia, especialmente vale destacar o apelo do apóstolo Paulo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Nunca vai chegar um ponto, um tempo da igreja na terra que ela não precise ser cheia do Espírito Santo. Infelizmente, tem igreja que nem sabe disso. Não é ensinado, não é falado. Ninguém vê necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Há uma necessidade. Essa necessidade de ser cheio
nunca vai cessar. Enchei-vos do Espírito. E tem um versículo que diz: enchei-vos do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, conforme está lá em Gálatas. Entendeu? Então, nas epístolas gerais, né, universais, apresenta 8 documentos, aparentemente sem perspectivas, né? Avivalista, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Então, para haver, né, um avivamento, a gente tem que seguir o princípio, certo? Então, qual é o princípio? É a palavra, e sem Cristo não tem avivamento. Entendeu? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem Cristo não tem avivamento. É religiosidade. Tem muito religioso aí, pensando que está avivado. Por quê? Porque a situação dele, o avivamento dele não tem Cristo. Ele é animado para fazer aquilo que ele quer, mas não é animado para fazer aquilo que Deus quer. Faltou Cristo. Tudo que não é cristocêntrico no relacionamento com Deus, tudo que não é cristocêntrico, Cristo não está no centro, no relacionamento com Deus, não tem valor nenhum para Deus. O próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem Cristo não tem como chegar ao Pai. Sem Cristo não tem como ter comunhão com o Pai. Sem Cristo não tem como receber o Espírito Santo. Não tem. Está entendendo? O crente é templo do Espírito Santo, mas porque ele aceita Jesus. Tá? Ele ouve a palavra, crê, o Espírito Santo vem habitar nele. Mas crê como diz a Escritura, não é crer como eu quero, não. É crer como ensina a Bíblia. Tá? No livro de Apocalipse, vamos ver aqui. O último livro da Bíblia, né, que tudo creio que foi escrito entre 90 e 96, né, os apóstolos tinham morrido tudo. Aquela primeira geração já tinha ido embora. João era o apóstolo mais novo, tá? E ele viveu até 96 anos, o que indica a tradição. Não tem na Bíblia a idade que ele morreu. Porque essas coisas assim, a história que conta, os pais da igreja, né? Então, o último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Por exemplo, o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, tá? Ok? Ele traz revelações que só ele tem. A singular é única, tá? A respeito do fim dos tempos. A revelação de Cristo glorificado, está lá em Apocalipse 1:1. A revelação das coisas passadas, Apocalipse 1:19. A revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Então, entendeu? Tudo isso vai acontecer. Está em Apocalipse, tá? Então, Apocalipse é um livro muito cheio de símbolos, mas é um livro que vale a pena você ler ele. Está entendendo? À medida que você vai lendo, você vai aprendendo, você vai entendendo, tá? Então é preciso, não adianta querer espiritualizar tudo ou querer simbolizar tudo. Apocalipse não é um livro só de símbolo que nem muitos ensinam, não. Apocalipse tem a sua literalidade, tá? Ele é literal, tem os símbolos. Por exemplo, o diabo com 10 chifres, essas coisas é literal, simboliza, né, o poderio maligno que ele tem. Um dragão, olha o nome dele, usado ali, dragão, certo? Mas ele é um anjo caído, certo? Um querubim, né? Mas na verdade ele é um anjo caído, que a Bíblia, lá em Apocalipse, chama ele de dragão, porque tem, dentro do contexto, você entende por que ele é chamado de dragão, por que o anticristo é chamado de besta, por que a segunda besta é chamada de falso profeta. Então você vai entendendo essas coisas lendo, tá? Bem, então depois de 7 anos, né,
em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu. Então, enquanto na terra está rolando a grande tribulação, no céu nós estamos lá recebendo o galardão, na boda do Cordeiro, né, curtindo lá aquela maravilha. Depois a gente vem com a igreja, Jesus vem com a igreja para pôr fim à grande tribulação, julgar as nações, né, e dar início ao milênio, tá? Milênio, 1000 anos. Mas sem antes, ele não fará isso antes de primeiro prender o diabo por 1000 anos, que é o tempo que vai durar o milênio, e julgar o anticristo e a besta lá no lago de fogo. Tá bom? Então, ele dará o fim à grande tribulação, implantará gloriosamente o seu reino milenal, e nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento. Oh, glória! Né? Aí não vai precisar mais de avivamento. Pois quando vier o juízo final, que tudo for julgado, aí entrar a eternidade, aí acabou. Não precisa mais de avivamento. Nós vamos viver eternamente no reinado de Cristo. É reino. Lá ninguém vai ficar dormindo e só cantando hino, não. É um reino. Cada um vai ser a tua função. Nós vamos estar lá, não na ociosidade, mas adorando Deus na beleza da sua santidade e reinando com Ele. E muitos mistérios vão ser revelados durante toda a eternidade. Tá bom? Deus te abençoe e vamos para a próxima lição.